A leitura que faremos é do capítulo 6, a partir do versículo 19, e faríamos a leitura até o versículo 34, mas no meio do culto a gente já fez a gente leu a segunda parte, então nós vamos ler até o 24. Aí eu vou pedir para os irmãos manterem a palavra do Senhor aberta, que a gente vai trabalhar ao longo do texto. Então, Mateus capítulo 6, versículo 19, até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um, ou desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai amado, que até o momento, Senhor Deus, nós temos aprendido com o Senhor. Além de render adoração e culto ao seu santo nome, nós também ouvimos e aprendemos ao ler a sua palavra, Pai. E nesse momento, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor continue nos instruindo, Senhor Deus, nesta manhã. O Senhor continua falando nos nossos corações, ó Pai amado. Apesar, Senhor Deus, de quem vai transmitir o seu ensinamento, que seja a palavra do Senhor em primazia. Que seja a vontade do Senhor sobre a nossa vontade, Pai. Que seja o que o Senhor quer falar à tua igreja, não a opinião do pregador. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma citação de uma frase de um irmão em Cristo, né? Charles Malik, ou Malik. Ele chegou ser um presidente da ONU lá por 1958, e no seu discurso ele faz a seguinte citação, abre aspas: Jesus Cristo é meu Senhor e Deus e Salvador e minha canção, dia e noite. Posso viver sem comida, sem bebida, sem dormir e sem Senhor, mas não posso viver sem Jesus. Sem Ele, eu teria perecido há muito tempo. Meus irmãos, essa é uma convicção que deve nos ajudar a compreender a pergunta mais importante que eu quero fazer esta manhã. Qual é a coisa mais importante da minha vida? Qual é a coisa mais importante das suas vidas? Por quê? Porque esse foi um tema recorrente dos ensinamentos de Jesus. A gente vê que esse texto que acabamos de ler, que faz parte aí dos ensinamentos de Jesus, desde Mateus capítulo 5, passando aí pelo Mateus capítulo 6, ele falando que não devemos ser exibidos espirituais, ensinou os seus discípulos a orar, e também como jejuar. Nessa segunda parte do texto que nós acabamos de ler, nós devemos entender o que é a coisa mais importante para a minha vida. Ou então, qual é a parte mais importante para a sua vida. E nós contamos com o auxílio do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o pastor dos pastores. Ele é o mestre dos mestres, aquele que realmente não só falou, mas Ele viveu. Então, qual melhor pessoa descobrir qual é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Vamos ver então
dividindo aí o texto em 5 partes. Eu gostaria de começar aí a primeira parte entre Mateus capítulo 19 e 21, se a mãe Estela puder projetar, o que vai nos sustentar, o que vai nos subsistir. Nós vemos aí no capítulo 6, verso 19 e 21, que está falando que não devemos acumular riquezas, que a terra vai consumir, a ferrugem vai se formar, ladrões vão escavar para poder roubar. Vimos aí, semanas atrás, aí, o grande incêndio que aconteceu na Califórnia. Da noite para o dia, mais de 200 mil pessoas perderam seus lares. E não é casa pequena não, eram mansões. Toda noite para o dia, aquilo que valia milhões de dólares, agora não vale mais nada, só tem cinza. Então, o que é importante para nós? O que deve subsistir na nossa vida? Meus irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês que Jesus não é contra o dinheiro. Ganhar muito dinheiro é muito bom. Nós sabemos que é bom ter dinheiro e ganhar muito. Nós também sabemos que ter dinheiro, nós podemos comprar coisa que nós gostamos. Ou então, ter muito dinheiro é possível se aplicar no reino de Deus. Mas qual o problema de ter muito dinheiro ou você acumular dinheiro? É a maneira como você aplica no reino de Deus. Ou é a maneira como é que você está aplicando no seu estilo de vida? Qual é a maneira como você está aplicando para o seu propósito de vida? A proposta aqui de Jesus Cristo, que nós devemos sim acumular tesouros no céu. Aquele que nem ladrão, que nem ação natural, ferrugem, ou então a traça pode consumir. Mas o que podemos acumular tesouros no céu é o melhor caminho. Por que isso é importante para nós nos atentar? Porque nós sabemos que muitas vezes a razão de ganhar muito dinheiro é para ter algo. Ou muito dinheiro, como eu falei, ou para ter fama, ou para ter um sexo desenfreado, porque eles acham que isso pode trazer felicidade. Ou eles acham que aquilo pode trazer alguns momentos de contentamento, alegria. Mas o Senhor Jesus Cristo nos alerta que tudo isso vai passar. Tudo isso é perecível. E por isso nós devemos nos atentar. O que vai me sustentar? Ou então, o que vai me subsistir? Isso vai nos levar no segundo ponto, que nós devemos enxergar o que somos diante de Deus. Já que você já chamou sua atenção, aquilo que pode sustentar, será que é ter muito dinheiro? Ou então, estar com o Senhor? Você fez essa observação? Agora, vamos ver o que somos. Vamos ver lá no Mateus capítulo 22, 23, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Outro alerta para a nossa vida. Jesus nos diz que os nossos olhos iluminam nossas vidas. Nós vamos por onde eles nos conduzem. Realmente, a visão, que é uma bênção de Deus, num mundo decaído, a tendência é desviar do olhar ou da perspectiva de Deus. Infelizmente, há cristãos que estão aí na corda bamba. Um momento ou outro olho para as Escrituras, mas eu gosto de ver um seriado Netflix. Apesar do seriado ter todo pode ser um seriado problemático, onde tem sensualidade, nudez, onde há corrupção, onde há uma exaltação da maldade, ainda a pessoa acha, não,
apesar de tudo isso, é um bom seriado. Mas devemos tomar cuidado com isso. O que os nossos olhos miram vai nos formar, vai nos direcionando. Se o que eu consigo ver algo bom, onde há algo luminoso, onde há algo honrado, a minha vida também será honrada. As minhas práticas serão honradas. As minhas práticas glorificarão a Deus. Mas se eu consumo algo, se eu vejo algo que só vai me trazer tristeza, vai me trazer egoísmo, só vai me trazer uma hipocrisia, para que serve então você se dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor, mas você não age como alguém que realmente tem Cristo como Senhor? Por isso nós precisamos ter cuidado, porque quem já não viu, ou então você já falou, nossa, nos seus olhos eu vejo que você não está muito feliz, você está com preocupação, que realmente o olhar, ela expressa esse sentimento, expressa esse momento de felicidade. E o contrário também é verdadeiro. Se o seu olhar está alegre, está vivaz, você diz, nossa, alguma coisa de bom tem acontecido na sua vida. Porque o seu olhar demonstra felicidade, contentamento. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ele fala, se os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Agora, se os seus olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. As suas atitudes vão refletir escuridão. Então, por isso, nós devemos tomar cuidado. O que você tem visto? O que você tem olhado? O que tem enchido a sua vida, a sua alma de alegria? Ou então, o que você tem colocado na sua mente? O que você tem visto? O que tem alimentado a sua mente? Nós devemos tomar cuidado, porque os olhos iluminados vai conduzir a nossa vida cheio de luz. Caso contrário, nós vamos aí andar aí na escuridão, como cegos, tateando, e não vai encontrar nada. E por isso que nós devemos nos perguntar, o que há dentro de nós? O que há dentro de vocês, meus irmãos? Será que Cristo te sustenta? Ou você sabe o que você é? Se é de Cristo ou você é do mundo? Isso muitas vezes nos torna ingênuos. Isso é o nosso terceiro ponto. Mateus capítulo 6, 24. Vamos ler o 24. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Outro sinal alerta, esse é perigoso, que o Senhor Jesus está falando, você serve a quem? Os desejos da sua carne, os desejos do mundo, os desejos do sistema, ou você realmente serve a Deus? Porque a gente não tem capacidade, ou não é possível você ser devoto a um e devoto ao outro. Ou você tem devoção àquilo que ofende a Deus, ou você é devoto àquilo que você realmente quer agradar a Deus. Não é possível você, como se fosse um malabares, né? Você está com duas bolas e tentar equilibrar as duas coisas. Ou então você está na corda bamba, opa, se você ir para a esquerda, você vai cair. Agora se for para a direita, não, a gente tem que andar em linha reta, seguir em frente. É por isso que muitas vezes nós somos ingênuos, achando que nós podemos estar com uma perna no mundo e outra uma perna na igreja, né? Como alguém já disse lá no passado ou recentemente. Isso é impossível. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos adverte, para que não sejamos ingênuos achando que o dinheiro, a fama e o sexo, tudo é nos permitido. Mas isso tem um alto preço, isso será cobrado.
Voltando ao exemplo do dinheiro, né, nossos dias, que é uma perdição, o tal do cartão de crédito, isso serve uma perdição, porque houve um tempo que era oferecido a todo momento. Todo dia você recebia uma ligação, eu estou te oferecendo um cartão de crédito novo, eu te ofereço um cartão sem anuidade, mas as pessoas esquecem de falar que dinheiro nasce em árvore, não brota na terra. Ou como diria o nosso irmão Cláudio Honor, ajudando ele na obra, ele falava assim, já imagina se o barro fosse dinheiro? Olha quantos sacos a gente já encheu até agora. Então a gente esquece que dinheiro tem um limite. Você pode usar, pode comprar, pode consumir, mas lá na frente tem um preço a pagar. E por isso nós devemos tomar cuidado. Que uma vez gasto, a gente não consegue dizer não. Não vou pagar. Pelo contrário, começa a chegar os credores te cobrando. Isso também é a vida. A gente pode fazer tudo, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? Falando aos jovens, vocês podem fazer tudo, mas, você vai prestar contas lá no futuro. Assim é a nossa vida. Por isso, a gente não pode ser ingênuos, achando que a gente pode ter tudo, todas as coisas, e você ainda pode ter Deus. Fique esperto. Fique esperto. Lembra a história de Esaú? Por causa de fome, ele vendeu o direito à primogenitura, por causa de comida. Porque para ele ser primogênito, nada serviria se ele morresse. Será que ele ia morrer por causa de fome? Mas ele não pensou 2 vezes. Vendeu em troca de um prato de lentilhas. Quantos pratos de lentilhas você deve ter vendido ao longo da sua vida? Ou então você está num dilema. Toma cuidado. Confie em Deus. Confie em Deus. Que é a melhor decisão que podemos tomar. Meus irmãos, se você continuar andando pelo mundo, o mundo também ele tende a requerer de você lealdade e absoluta. E por isso que Jesus Cristo nos alerta muito. Não tem como você servir ao mundo e se dizer que eu sou de Cristo. Porque um vai requerer a sua lealdade absoluta, um vai requerer que você toque tudo e todos para poder atingir o seu objetivo final. E com Cristo também é assim. Para você seguir a Jesus Cristo, a gente tem que abandonar muita coisa. Então, como diz até o exemplo mais dramático, se você ama mais seu pai, sua mãe, ou você ama mais seus filhos, você não ama a mim. Jesus Cristo tomou esse exemplo maior. Se você ama mais a sua família, as suas coisas, você não tem parte comigo. Mas Jesus Cristo está falando que você deve se afastar dos seus pais, da sua família, ou então desprezar todas as coisas, mas é colocar Cristo sobre todas essas coisas. Agradecer a Deus que Ele permitiu ter as coisas. Agradecer a Deus por você ter uma família amorosa, uma família que você realmente merece que você se dedique a ela. Coloca Deus acima de todas as coisas. Senão, seremos destruídos. Não seja ingênuo. Então, para não ser ingênuo, nós precisamos, como já foi dito durante a liturgia, nós precisamos confiar em Deus. Como a gente não leu, já lemos, mas vamos ler de novo o capítulo 6, os versículos 25 a 34. Para poder firmar a nossa confiança em Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis como o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus Cristo não despreza as coisas boas da vida. Ele sabe o que nós precisamos. Ele apenas salienta as coisas boas, não é a sua vida. Viver pode incluir comida, pode incluir bebida, pode incluir vestimenta, mas não é a sua vida. Eu posso comer uma comida boa, mas isso não é a sua vida. Eu posso beber uma água mais saborosa, mas ainda continua não sendo a sua vida. Apesar que nós precisamos para sobreviver, mas ainda não é a sua vida. Vestir-se bem, nós devemos nos vestir, mas ela não é a sua fonte principal da sua vida. Por isso que Jesus Cristo, ele não nega essas coisas, mas deixa bem claro que isso não pode fazer a ser sua obsessão nessa vida. Não deve jamais ser sua obsessão. Mas, pelo contrário, nós temos confiança que nós teremos todas essas coisas. Acho interessante o Senhor Jesus Cristo ele fazer essas comparações com as aves, com as flores, né? No caso o lírio, né, do campo. Por mais bonito, por mais interessante sejam os animais belos, eles não fazem nada para comer. Simplesmente, quando eles têm fome, vão lá e comem. Porque o seu Deus sustenta os animais, até os mais pequenos. O seu Deus as sustenta. Assim como a coisa mais simples da natureza, uma flor. A mais bela flor, com as suas pétalas mais bonitas. Ontem eu fiquei maravilhado com as pétalas azuis, aquelas rosas. Já pensaram, nenhuma confecção seria capaz de reproduzir aquela cor, azul tão belo. Por mais recursos que possam ter, ainda as flores serão muito mais belas, exuberantes. Assim como o Salomão se vestia majestosamente, assim é a natureza que o nosso Deus criou. Então, por que eu preciso tornar algo obsessivo para ter as coisas? Se Deus sabe que nós precisamos, Ele concede com toda a fartura, com toda o suficiente para nossa sobrevivência. Por que não devemos confiar em Deus? Já que para Deus as aves, as flores são tão valorizadas pelo nosso Criador, por que nós, homens e mulheres, por que não deveríamos ser valorizados por nosso Deus? E o nosso Deus valoriza os seus filhos e filhas. Como valoriza? Assim como nós ouvimos testemunhos de pessoas que estavam à beira da marginalidade, dependência química, ou de bebida alcoólica, como o Senhor transforma quando eles se convertem a Cristo. Que novas pessoas se tornam depois que elas passam pela experiência do novo nascimento. Assim também é com as nossas vidas. Não era um Marcelo, agora uma outra criatura. Porque eu abracei o Evangelho de Cristo. Porque eu passei a confiar em Deus. E essa confiança eu sei que não é automática. É no aprendizado, com a experiência que você tem com Deus. Todos os dias. Todos os dias.
Por isso que ele chama de homens de pequena fé. Porque nós precisamos ter essa experiência com Deus todos os dias, todo momento. Na simplicidade, nas coisas mais extraordinárias. Nós devemos aprender a confiar em Deus. Assim como os animais têm para poder suprir as suas vidas, assim o Deus também supre as nossas vidas. Meus irmãos, viver não é ganhar dinheiro, viver não é ter fama, viver não é ter sexo deliberadamente, mas é viver confiando em Deus. Esse é o melhor para nossas vidas, para nossas almas. E finalmente, nós vamos poder responder qual é a coisa mais importante da nossa vida. E a coisa mais importante da nossa vida está nos versículos de 33 a 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, essa deve ser a nossa resposta. Qual é a coisa principal da minha vida? A coisa principal da minha vida é ser o seguidor de Jesus Cristo. A resposta principal da minha vida não ser uma pessoa dúbia ou dobre. Se dinheiro é importante, mas Cristo é muito mais importante. Se a minha família é importante, mas Cristo é muito mais importante. Se o meu trabalho é importante, Jesus Cristo é muito mais importante. Isso nós devemos ter essa convicção, essa firmeza na nossa vida. Se de repente eu não tiver nada nessa vida, o que vai sobrar é só Jesus Cristo na sua vida. Assim como aconteceu com Jó, nós devemos refletir sobre o livro de Jó nesse sentido, porque Deus em nenhum momento respondeu às suas indagações porque ele estava passando, porque ele passou, né, a vida desgraçada que ele passou. Mas pelo contrário, Deus só mostrou o que ele é, a sua grandeza, a sua majestade, a sua magnitude. E para Jó foi suficiente para se calar. Olha, eu só conheço Deus de ouvir falar. Agora eu sei quem é Deus. Se não tiver nada, ainda você tem o seu Jesus Cristo na sua vida. Não tem como brincar. Não tem como brincar. Porque muitas vezes tem pessoas que morrem pelas coisas. Imagina alguém que morre por Jesus Cristo, que passa por prisão, foi condenado à morte, e para poder negar a sua fé em Jesus Cristo, passa por tudo isso e ainda permanecer firme. Não, eu sou de Cristo, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Poderia lembrar que é o exemplo do pastor iraniano, Youssef Nakarani, pastor no Irã. Desde 2006, ele tem sofrido perseguição por causa da sua fé. Já foi acusado de todo tipo de acusação, mas a principal delas é que ele apostatou da fé porque ter se tornado cristão. Mas ele tem, na sua firmeza, na sua convicção, eu sou de Cristo. Desde criança eu sou de Cristo. Não tem como mudar a minha posição. E por isso ele passa por perseguição, passa por prisão, foi condenado à morte. Atualmente ele está livre, mas mesmo assim ele está ainda sob cuidados, sob atenção dos seus perseguidores. E ele deixa muito claro, não há como servir a Jesus Cristo e servir a Maomé. Isso não é possível. Ou você serve a Cristo, ou você serve qualquer outra coisa. Isso é impossível. É melhor servir a Jesus Cristo. Não custe... pode custar alto preço da sua vida, que custe, mas que seja discípulo do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós temos exemplo deste irmão, nós devemos ter cuidado. Não tem como você servir a Deus e servir as coisas. Como já falei, tem muita gente que morre pelas coisas. Nós devemos morrer para o nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Manter-se firme. E por isso, meus irmãos, concluindo, a resposta que vocês têm que dar para a coisa mais importante da minha vida é o reino de Deus e a sua justiça. Que as demais coisas, Ele vai cuidar de nós. Que Deus abençoe a sua igreja.